Vamos abrindo os olhos devagar. Sejam todas muito bem-vindas. Eu não sei, eu acho que não tem nenhum rapaz entre nós, mas de qualquer maneira eu queria agradecer porque a gente sabe o quanto é difícil abrir espaço, né? Todas nós sabemos disso, então é uma honra enorme estar com vocês aqui, enorme. E do meu prazer gigante, né, de estar vivendo um momento com a Juliana, que é uma menina que eu vi novinha. E assim, como que eu gosto disso, né? É um prazer gigante estar aqui com ela. Então, Ju, o que eu vou te dizer, assim, no trabalho que eu faço, o autoconhecimento é o terreno que a gente planta todas as coisas, tanto quando eu atendo um cliente no trabalho de corpo, né? Porque eu acredito muito nessa coisa da autonomia, da gente pegar o. Ninguém é melhor do que a gente para cuidar da gente, né? Então, eu acredito muito nisso. E o trabalho também dentro da mentoria parte do princípio que quem se conhece tem muito mais chance de ser uma extensão para o outro, né? Tem muito mais chance de gerenciar os ruídos, porque não há uma conversa do outro que não toque, né? Não afete a gente de alguma forma. Então, quanto mais você se conhece, mais você pode servir também, né? E aí eu penso que o enneagrama é mais uma das muitas formas que existem, né? Da gente se conhecer melhor. E aí eu queria ver qual é a mágica que você vai fazer para num tempinho curto oferecer para gente aí alguma coisa. Muito bem-vinda, muito prazer estar com você. Vânia, eu estou tão feliz. Eu quero te agradecer muito por esse convite, por esse espaço, por estar aqui falando de autoconhecimento, né? Eu quero te dizer que eu te admiro demais. Eu tenho muita gratidão por você. Eu não sei se você vai lembrar de tudo, mas eu vou relembrar aqui algumas coisas da nossa jornada. Realmente a gente se conhece há muito tempo. Quando eu era novinha, lá nos meus 20 e poucos anos, eu frequentava já o Corpo Vital, né, que era o seu espaço, onde eu cuidava do meu corpo físico ali na musculação, e eu fazia trabalhos energéticos e trabalhos de fisioterapia. E eu acho que ali, naquele lugar, foi um dos primeiros contatos com o autoconhecimento, né, que eu comecei a ter dentro desses trabalhos todos energéticos que você proporcionava ali dentro. E aí eu casei, e aí eu mudei, aí eu engravidei, e aí a Luísa nasceu há 12 anos atrás, né, minha primeira filha. E foi muito difícil para mim a maternidade, principalmente no início. Construir ali a família, né, me tornar mãe, para mim, eu não tinha muita experiência com nada disso. E aí eu voltei para você num trabalho de família, de mentoria, lembra de terapia de família. E aí você atendia eu, o Vitor, meu marido, e a Luísa, pequenininha. E foi fundamental assim para mim todo esse trabalho, porque a gente fez ali, né? Você me ajudou a construir a minha família. Minha família estava nascendo ali naquele momento. E a gente ia para lá toda semana e fazia esse trabalho de mentoria nós três. Eu lembro da Luísa bebezinha. E a gente fez esse trabalho durante aquele ano. Eu engravidei do Pedro, porque meus filhos têm 1 ano e meio de diferença só. E aí, durante a minha gravidez, a gente fez um trabalho individual depois. E aí, não sei se você vai lembrar, mas cada sessão uma era diferente da outra, né? E tinham sessões de fisioterapia, que você cuidava ali do meu corpo, da gravidez, e tinham sessões de mágica, de trabalhos energéticos, de cura, né? E eu lembro disso tudo com muito carinho, porque assim, eu me sentia tão cuidada, sabe? Era um período que eu estava trabalhando demais, muito focada no meu trabalho, sem dar muita atenção para minha gravidez ali naquela hora. E aquele momento era um momento que eu cuidava, né? Que você cuidava de mim, que eu podia cuidar de mim também. Então eu lembro de tudo, de verdade. Eu lembro da música que eu ia ouvindo no carro. Eu lembro quando eu chegava lá dos trabalhos e eu lembro do chocolate quente que eu tomava depois no shopping. Aquele conforto assim e voltava para casa. Então, assim, eu sou muito grata a você, né? Tudo isso aconteceu há 12 anos atrás, mas foi muito
bom para mim, assim, foi muito importante na minha vida. Você é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de realizar, de transformar, né? Você mesma. E aí você acaba refletindo isso para o mundo. Então, quem está perto de você também se transforma, também realiza. Ontem eu falei com você que eu estou para fazer essa palestra, né, para falar sobre autoconhecimento e enneagrama já há um tempo, e você me convidou e ela saiu. E ela aconteceu. Então, é, você realiza para você e para fora também, né? Então, gratidão, de verdade, né? Gratidão. Vamos lá, bichinha, agora é contigo, tá? Né, Mostra quero pra gente um pouquinho aí. Quero agradecer a todo mundo que está aqui também, né? É muito bom encontrar pessoas engajadas no autoconhecimento. Se somos todos um, a minha saúde emocional é a mesma que a sua. Então, quando você cura a mim também, né? A gente vive momentos de muito conflito, guerra, sofrimento, né? Incerteza. E todo esse sofrimento, esse conflito, essa guerra que está no mundo, ele está dentro de nós também. É por isso que ele está no mundo. Então, quando a gente se cura, a gente cura o planeta, a gente cura as nossas relações, né? É um trabalho coletivo. Então, eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui disponibilizando esse tempo para falar sobre autoconhecimento. Falando um tiquinho de mim, muito rápido, então, eu sou Juliana, tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos, sou esposa também, vivo nessa correria. Minha formação, primeira formação é odontologia, mas eu me encontrei mesmo no empreendedorismo. Eu já tive várias empresas e, enfim, na última empresa que eu tive empresas desde importação e distribuição de ferragem para a indústria madeireira até startup de inovação. E a minha última empresa não terminou muito bem, né? A gente teve uma briga muito grande, assim, societária. Foi um período bem difícil para mim. E eu apostava tudo naquele negócio, aquilo ali era a minha vida. E aí, naquele momento, quando eu me vi assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha dois caminhos na minha vida. Um era culpar os outros, né? O que fizeram comigo, o que aconteceu, arrumar justificativa para aquele negócio ter acabado daquele jeito. E o outro era pegar tudo aquilo ali que eu vivi e aprender alguma coisa com aquilo ali, porque nada é à toa na nossa vida, né? E aí foi aí que eu conheci o Enneagrama. O Enneagrama apareceu para mim como uma chave de autoconhecimento, assim, incrível, muito objetiva, muito profunda ao mesmo tempo, sabe? E ali eu pude entender por que que aquele negócio era tão importante para mim, o que que eu fiz para contribuir ali para aquela relação, o que que eu fiz as pessoas sentirem, por que que o que as pessoas fizeram comigo me incomodou tanto naquele período, né? E eu me apaixonei pelo Enneagrama. Eu sempre pratiquei autoconhecimento, eu sou filha de psicóloga, então eu busco bastante trabalhos terapêuticos, mas o Enneagrama foi algo extremamente transformador, porque é muito objetivo, né? E aí eu carreguei a minha mãe também, eu levei ela para o Enneagrama e a gente começou a estudar, e a minha mãe também estudando, ela já atende hoje através dessa ferramenta no consultório dela também. E eu comecei a falar do Enneagrama para as pessoas, para os meus amigos e todo mundo, mas eu quero fazer esse negócio, o que que é isso? Parecia que eu já conhecia isso de outras vidas, de outros lugares, sabe? E, enfim, eu me encontrei, e aí desde então eu estudei e estudo ainda, claro, e me transformo e tô tão feliz e livre que eu gostaria que todo mundo sentisse a mesma coisa que eu. E aí por isso eu tô aqui hoje, porque hoje o que eu faço é isso, é autoconhecimento e é enneagrama. Então eu preparei pra gente uma apresentação que eu juro que eu pretendo ser assim, o mais rápida que eu conseguir, prometi a Vânia 30 minutos, para a gente poder ainda discutir e falar sobre isso depois, né, Vânia? Mas eu não vi outra saída se não falar bastante de autoconhecimento antes de introduzir como o Enneagrama funciona. Porque é, a gente precisa se conhecer e eu não sei se a gente se conhece nessa profundidade.
Então, assim, eu quero de jeito nenhum julgar ninguém, eu quero construir conhecimento com vocês aqui agora. Eu trouxe algumas provocações para que a gente vá entrando, né, dentro da gente mesmo aqui e depois a gente entenda como o Enneagrama funciona e tire dúvidas, converse sobre isso. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, que eu preparei alguns slides. Todo mundo tá vendo? Sim? Uhum. Tá. Então tá ótimo. Então, eu trouxe aqui esse tema, né? Autoconhecimento, que parece uma coisa muito simples. O que que é autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo? É se conhecer, conhecer a si mesmo. E aí a gente para olhar as pessoas ao nosso redor, assim. Vocês conhecem seus filhos, parceiros, marido, conhece seus pais, conhece seus amigos que estão perto. Vocês se conhecem assim? Queria que quem quiser rabiscar um pouquinho sobre você aí no papel, ou pensar um pouco. Será que a gente se conhece? O que que a gente conhece da gente mesmo? Porque assim, a gente acorda com a gente toma banho com a gente dorme com a gente trabalha com a gente está com a gente desde a hora que a gente nasceu. A gente não desgruda da gente nem um segundo, né? As outras pessoas, a gente ainda consegue. Ai, tô cansado, vou dar um descanso aqui, ficar sozinha. Mas da gente, a gente não consegue. A gente está com a gente o tempo inteiro, o tempo todo, não larga da gente. E a gente se conhece? Será que a gente se conhece? Como é que eu faço para me conhecer? Qual é a porta de entrada? Porque eu tô vendo aqui meu braço, tá? Eu tô vendo meu corpo, meu rosto aqui no reflexo, mas como é que eu faço para me conhecer por dentro, né? E a porta de entrada que eu entendi para a gente se conhecer são os nossos sentimentos. Então eu queria que vocês, por favor, fechassem os olhos ou pensassem, refletissem. Podem ticar no papel ou só pensar. Nos últimos 14 dias, né, que se passaram, eu queria saber se vocês tiveram contato com algum pensamento ou com algum sentimento desses que eu vou falar aqui. Quem aqui se sentiu criticado e se sentiu incomodado com essa crítica? Quem se sentiu pouco amado ou não se sentiu amado como gostaria? E assim, gente, agora sem auto-engano, sabe? Vamos olhar para dentro mesmo. Quem se sentiu pouco amado, que eu queria ter sido amado mais? Quem sentiu que se doou demais e não foi reconhecido? Quem se sentiu não reconhecido pelo seu valor? Ah, eu trabalho muito, eu faço muito, mas eu acho que não sou reconhecido pelo meu valor. Quem se sentiu sem a atenção que gostaria? Quem se sentiu perdido, sem propósito, sem que tenha algo maior para te motivar a seguir? Pode ser numa carreira, numa família ou no dia a dia mesmo. Quem aqui nesses últimos 14 dias se comparou com alguém, pensou no que faltava para você ou pensou no que o outro tem e você não conquistou? Quem aqui se sentiu inseguro e não teve o apoio que buscou? Quem aqui sentiu que sua liberdade estava sendo tolhida de alguma forma? Quem se sentiu machucado, traído, enganado, não visto e até insignificante? Bem, e aí eu queria que vocês pensassem no fundo do coração assim: quem aqui atribuiu a culpa ou o motivo desses pensamentos e sentimentos a outra pessoa? Ou seja, quem é que acha que foi a outra pessoa que provocou esse sentimento em você? Podem abrir os olhos, quem estava de olho fechado. Bem, eu quero dizer para vocês que eu te entendo.
eu tô aqui, eu tô vendo a sua dor, não é legal, dói, dói de verdade. Mas e se eu te disser que essa pessoa, na verdade, ela tá te mostrando assim, ó, tá machucado aí, dá uma olhada. Você precisa cuidar. Tá doendo aí é porque tá machucado. Porque de que outra forma a gente ia conseguir enxergar um machucado, né, emocional, se a gente não sentisse? Eu estava vendo um podcast esses dias, né, ouvindo, quer dizer, e a pessoa falou assim: imagina seu cotovelo pegando fogo. Se você não sentir seu cotovelo pegando fogo, seu corpo inteiro está pegando fogo daqui a pouco, né? E você não fez nada. Então, o machucado ele está ali para que a gente sinta e possa cuidar dele de alguma forma, né? Então, como que a gente vai acessar os nossos sentimentos se a gente não sabe o que está acontecendo? Só que no dia a dia, né, no automático que a gente vive, na correria do dia a dia que a gente vive, a gente não se dá conta disso, né? A gente nem quem está provocando na gente esse sentimento e nem quem se sente provocado dá conta de que essa pessoa está alertando que tem uma ferida aí. E a gente briga por pequenas coisas o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente não sabe o que se passa dentro da gente. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Meu marido vai no mercado, por exemplo, e eu falo para ele: Ah, Vitor, traz aquele chocolate lá que eu tanto gosto. E aí ele vai no mercado, compra tudo, chega em casa e esquece meu chocolate. Aí me dá uma raiva na hora. Pô, cara, só te pedi o chocolate. Poxa, aquele chocolate que eu gosto, eu te pedi. Você não trouxe chocolate. Poxa vida, né? E aí quando eu começo a reclamar com ele vira pra mim também, fica com raiva. Pô, cara, fui no mercado, carreguei sacola, fiz tudo na boa. E você tá aí reclamando do chocolate? Era só um chocolate, né? Fala sério. Se você já passou por essa situação e sentiu também e sente raiva, eu digo que eu tô te vendo, eu entendo a sua dor e dói, é verdade. Mas é que a gente briga, né? E a gente não sabe o real motivo da nossa briga, por que que a gente está brigando. Porque, na verdade, a gente só está vendo a pontinha do iceberg ali. Todo o motivo que está por trás daqueles sentimentos, daquela história toda, eles estão camuflados, a gente não consegue enxergar. E aí eu digo e repito: nós não sabemos o que se passa dentro de nós. Por isso, tantos conflitos internos. Então, voltando na história do chocolate, né? O que que acontece? Quando eu fico chateada lá, que eu não recebi o chocolate que eu queria, que ele não trouxe, que ele não lembrou de mim, eu sou tocada por uma ferida lá da infância. E aí você vai falar pra mim assim: ah, pô, tocada por uma ferida da infância, uma ferida emocional por causa de um chocolate? Fala sério, né? E aí eu vou te dizer: sim, falo sério. A gente é tocado o tempo inteiro enquanto a gente se relaciona. As feridas são tocadas o tempo todo em qualquer tipo de relacionamento. Então, muito provavelmente, naquela hora ali que me veio a raiva, que eu fiquei chateada, né? Eu acessei uma lembrança lá da infância que a minha mãe ou meu pai ou quem cuidava de mim, né, não considerava a minha vontade. E aí eu me sentia ignorado naquele momento, me sentia não visto, né? E foi assim que eu me senti na hora que o meu marido esqueceu meu chocolate. Por outro lado, eu tô lá brigando com ele, reclamando com ele do chocolate, e ele reage também com raiva, porque pode ter acessado um sentimento dele também de infância, que se sentia muito criticado pelos pais, né, que para ele eram críticos demais e ele se sentia insignificante ali por conta daquela crítica, se sentia pequeno, e aí ele vai e reage comigo da mesma forma. Se cada um entendesse os desejos e as dores de sua criança interior, seria mais fácil expressá-los em vez de discutir por causa de chocolate. Vocês não acham? Mas na maioria das vezes, gente, não são adultos tentando solucionar um conflito. São crianças se estapeando em qualquer tipo de relacionamento. E aqui nessa foto, né, tem um casal
Mas eu não estou falando de relacionamento amoroso só, eu estou falando de qualquer relacionamento. Eu estou falando de um colaborador que se demite porque o líder fez uma crítica para ele. Eu estou falando de um presidente que faz um ataque militar, né, porque teve uma violação de fronteira. Eu estou falando da gente na rua, com pessoas que a gente nem conhece, né, em qualquer tipo de relacionamento. Não são adultos, são crianças se estapeando, é a nossa criança. Então, no nível consciente, né, aqui e agora, nós somos adultos, independentes, levando a nossa vida, mas no nível inconsciente, a nossa criança interior tem grande influência sobre a nossa percepção, nossa maneira de sentir, de pensar e de agir. Isso está no livro Acolhendo Sua Criança Interior, é um livro delicioso para quem quiser ler, né? Então, o nosso inconsciente somos nós adultos aqui levando a vida independente. Mas a criança, né, no nível inconsciente, ela tem total influência em como a gente sente, pensa e age no mundo. Só que se eu te disser que a ciência comprova já que 80 a 90% de nós está no inconsciente. Bem, se 80 a 90% é inconsciente, né? 80 a 90% do que a gente sente, pensa e age na vida, né? 20 a 10 é consciente. Esse inconsciente é determinado pela nossa criança. Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer todos os dias. Quem está no comando da sua vida? Você conhece essa criança? Essa criança, ela é 100% feliz? Essa criança tem algum trauma? Ela traz alguma ferida com ela? Como é essa criança que está dentro de você? Quem faz terapia ou já fez, né, vai concordar aqui comigo. A gente vive, se relaciona, briga, reclama, fica com raiva, fica triste, enfim, se sente abandonado. E aí a gente vai para a terapia contar. E aí a gente chega lá e começa a contar. Não, porque aí aconteceu isso, aí fulano fez isso, nananã. E a terapeuta ficou ouvindo e a gente quase que assim, esperando a terapeuta falar, verdade, você tem razão. Nada a ver essa pessoa fazer isso com você, tá errada, né? Mas não é isso que acontece. A terapeuta, ela te escuta, ou o terapeuta te escuta, e aí ele faz um link lá da sua história do passado, né, com aquele sentimento do presente. Então, você se sentiu abandonado e aí você acaba acessando esse abandono aí da criança. Tem alguém, vocês estão ouvindo? Será que é o meu que está fazendo esse ruído? Não? Se todo mundo pudesse mutar, só para não ficar o ruído. E aí não é isso que a terapeuta faz, né? O terapeuta, ele te ouve e ele faz um link lá de alguma história do seu passado e aí você, é verdade, aí você entende, pô, eu me senti assim mesmo quando a minha mãe, meu pai, minha avó, sei lá o que, fazia isso. E aí a gente entende e vai pra vida. E aí acontece tudo de novo. Aí a gente briga, a gente fica com raiva, a gente sente abandono, a gente fica triste, aí volta pra terapia, a gente entende. E a gente fica nesse ciclo. Eu estou falando isso não para dizer nada, a terapia é maravilhosa. Quem sou eu? Eu amo terapia, sempre estou fazendo alguma terapia com psicóloga ou com outros terapeutas, né? Mas eu estou falando isso só para dizer que, na verdade, hora nenhuma o terapeuta falou da outra pessoa. A outra pessoa não importa, ela só serviu de espelho para que a gente pudesse olhar para o nosso sentimento e falar, doeu, é verdade, tem alguma coisa aqui. E a gente linka lá na criança para a gente poder tentar ressignificar isso de alguma forma. Bem, então a gente falou aqui dessa parte inconsciente gigante aí, 80, 90%. E a parte consciente, esses 10 a 20 aí, será que a gente conhece? Bem, é muito difícil, né, essa história. A gente olha, me conheço, não me conheço, olha aqui por fora, né? Mas para se conhecer de verdade, são muitas camadas em nós. E a gente precisa explorar e olhar para todas elas, né? A gente traz sim uma criança que tem seus momentos felizes, claro, mas traz suas feridas emocionais também.
A gente tem ali o coração machucado, a gente tem uma imagem idealizada da gente mesmo, do tipo, opa, se eu for assim, eu sou digno de amor, de aceitação, de pertencimento, que é o que todo mundo busca, né? E lá escondidinho, a gente tem a nossa essência, que muitas vezes a gente não consegue nem acessar. Bem, eu vou falar de cada uma dessas camadas aqui. Então, voltando lá na nossa infância, né? A gente se frustrou. Por mais que a gente não lembre, a criança sofreu desamparo emocional ou real, imaginário, desamparo emocional imaginário ou real, né? Tem crianças que foram realmente abandonadas e que foram abusadas de alguma forma. E tem crianças que sentiram o abandono quando os pais se separaram, quando os pais fizeram uma viagem, né? Quando um irmão nasceu, quando ela recebeu, se sentiu desrespeitada, quando ela recebeu um castigo mal interpretado, quando ela precisou ser forte e ela precisou engolir o choro, né? E na verdade, não importa o que aconteceu, né? Todo mundo aqui é filho, alguém, não sei, alguns podem ser pais, mães, acho que aqui só tem mulheres, né? Mães. E a gente faz o melhor para os nossos filhos o tempo todo, né? E não tem culpado, não tem dor maior, a minha dor é maior que a sua, ou menor, eu sofri dessa forma. Não tem, não importa. Todo mundo carrega uma criança ferida dentro de si. Todo mundo se frustrou, né? Primeiro, os pais são seres humanos com suas limitações de seres humanos em processo de desenvolvimento. Estamos aqui para comprovar isso, nós pais, né? E por outro, que a criança ela quer um amor que é inalcançável, ele é inatingível, e isso por algum motivo faz parte do nosso desenvolvimento, né? E a gente precisa passar por isso. Então a frustração é certa, a gente vai se frustrar de alguma forma. Mas aí você me pergunta, cara, por que eu não consigo lembrar das partes difíceis da minha infância? O que que houve com a minha criança? Por que que eu não consigo acessar essa criança? E isso é muito comum, né? Não acha que se você não lembra que é só você, né? É comum, as pessoas às vezes falam, cara, mas eu não lembro de nada, eu tive uma infância feliz. O que acontece, né? Doeu. Quando a gente se frustrou, doeu, doeu de verdade. A gente se sentiu pequeno, a gente não pôde confiar em quem a gente mais acreditava e confiava, a gente se sentiu inseguro, a gente se sentiu desprotegido, né? Foi ruim, frágil, foi ruim. E eu não quero mais entrar em contato com isso de jeito nenhum. Eu quero ficar sentindo isso, gente. Eu não quero, né? E aí, como criança, o que que eu faço? Eu deleto essa história do meu consciente. Eu não quero nem saber disso. Eu nada aconteceu. Eu vivo um auto-engano mesmo. E muitas vezes eu já ouvi de pessoas assim: ah, cara, mas tem tanta coisa horrível que acontece. Eu tive pais presentes ali comigo, eu tinha comida, tinha casa. É impossível, eu não posso falar que eu tive uma infância que não foi legal, sabe? É claro que foi. Mas, gente, em algum momento a gente se frustrou. Só que deixa eu tirar um negócio aqui. Apesar de não nos lembrarmos da grande maioria das experiências, elas se encontram gravadas de modo inapagável em nosso inconsciente. Então, por mais que a gente tenha feito questão de deletar do consciente, ela está gravada no inconsciente de alguma forma. E aí, como essa lembrança, essa memória está gravada no inconsciente, né? A gente continua a buscar por aquilo que faltou lá na infância, na vida adulta. Então, se faltou amor, a gente vai buscar o amor. Se faltou segurança, a gente vai buscar a segurança. Se faltou o valor, a gente vai buscar o valor, né? E a gente acredita e tem profunda esperança que os outros nos transmitam esses sentimentos de segurança, de proteção e de pertencimento. E é aí que o outro entra na nossa vida, né? E aí, quando a gente não consegue aquilo que a gente está buscando, a nossa ferida é tocada. E aí a gente volta a sentir aquela dor, mesmo que a gente só enxergue a pontinha lá do iceberg. Então, na hora lá que eu estava tentando, né, ser reconhecida pelo meu marido, que esqueceu o chocolate que eu gosto, putz, ele me mostrou ali a insignificância de novo que eu senti lá na infância. E aí minha ferida é tocada. E eu não sei o que está acontecendo. E eu brigo com ele. Mas ele só está me botando um espelho aqui, ó.
A gente precisa levar luz de consciência para a nossa ferida, para que a gente entenda de forma consciente e para que a origem dessa dor, que a gente possa acolher essa dor. A nossa criança, ela merece um lar feliz, ela merece uma casa, ela merece ser cuidada. Mas a única pessoa que pode fazer isso nesse planeta é você mesmo. Não tá passando. Ah, peraí. Foi. Peraí, desculpa, gente. Tá. Bem, vamos lá. Então, o que acontece lá na infância? A gente tem uma frustração, acontece algo, falta algo, essa falta gera um medo, eu não quero mais que isso aconteça de novo, e esse medo gera um desejo. Vou fazer diferente para que isso não aconteça. Então, se eu me sentir lá na infância que eu não pertencia de alguma forma, eu vou vir com medo danado de não pertencer de novo. E eu vou ter um desejo grande de pertencer, e eu vou buscar o pertencimento o tempo inteiro ali na minha vida. Se eu me frustrei de alguma forma na infância porque eu achei que eu não tive a segurança, né, que eu queria, eu vou ter um medo gigante de ficar inseguro de novo. E eu vou buscar a segurança de algum jeito, eu vou ter esse desejo de buscar a segurança de algum jeito. E aí tem uma frase que eu acho demais. Há sempre um vazio que a gente não consegue preencher, e talvez seja essa mesma a razão da nossa existência. Quando a Elza Soares faleceu, rolou um WhatsApp, né? E até recebi no grupo da família, contando a história dela. Eu não sei se isso é real, se não é, mas essa frase ela é incrível. Ela contava que era uma criança negra, pobre, que queria ser cantora, enfrentou muitas dificuldades e ela conseguiu tudo que ela queria. E aí ela termina falando isso, mas há sempre um vazio que a gente não consegue preencher. E talvez seja essa mesma a razão da nossa existência. Que vazio será esse, né? O que será que a gente busca lá na infância, que a gente está buscando fora, que a gente consegue tudo menos aquilo ali, a nossa felicidade real, né? Porque ela não está fora, ela está dentro da gente. Não adianta a gente buscar fora. Enquanto a gente estiver buscando, né, tapear através das outras pessoas, de um trabalho, de um esporte, do consumo, a gente não vai encontrar, né? Essa chave está dentro da gente. Mas uma coisa boa, né, que diz o Domingos Cunha, que é um mestre no Enneagrama, ele fala que nós somos filhos das crianças que fomos. Mas nunca é tarde para ter uma infância feliz. Então nunca é tarde para a gente olhar para dentro, entender o que faltou nessa criança e suprir aquela necessidade. Na verdade, entender que nunca faltou, mas isso é mais para frente. Somente quando acolhemos nossa criança interior é que podemos descobrir as profundezas e anseios e cicatrizes que trazemos em nós. Só então podemos vir a aceitar esse lado ferido de nossa alma e começar a curar parte dele. Bem, mas não fica por aí, né? São muitas camadas em nós. Então a gente estava falando da criança. E agora a gente vai partir para uma nova camada diferente, consciente, inconsciente, mas que está aqui na nossa visão, muitas vezes, né? Então essa criança, ela se frustrou, esse medo gerou um desejo, e ela cria, para se afastar daquela criança frágil, que ela não quer mais entrar em contato, ela cria um eu idealizado, né? Uma autoimagem idealizada. Então, por exemplo, se eu me frustrei porque eu me senti frágil, fraca, eu tenho muito medo de me sentir frágil e fraca de novo. Então, eu tenho um forte desejo de ser forte. E eu vou para o mundo forte. Eu crio uma imagem de mim mesmo, inconsciente, mas imagina um holograma. Imagina um holograma onde você cria uma imagem, putz, se eu for forte, se eu for poderosa, aquilo ali, eu nunca mais vou entrar em contato com aquela fragilidade lá da infância, que eu não quero nem saber dela, né? E eu acredito que eu preciso ser assim para ser digno de aceitação, de respeito, de pertencimento. Então eu crio um eu idealizado, uma autoimagem idealizada. Se eu for assim, eu não entro mais em contato com aquela criança lá ferida. E aí eu vou para o mundo com essa imagem, né? Tem pessoas que são poderosas, tem pessoas que são super alegres e elas animam qualquer ambiente, elas são sempre divertidas. Tem aqueles realizadores, vencedores, tem as pessoas que são mais cultas,
né? Tem aqueles que olham mais para si, mais introspectivos, tem aqueles que são fortes, que todo mundo olha e fala: Nossa, eu nem imaginava que você sentia isso, porque você é sempre forte ali para todo mundo. E essa autoimagem idealizada, ela não vem só da gente, não. A gente tem ajuda para criar ela, né? Muitas vezes os pais cocriam essa autoimagem com a gente. E a gente aqui, como pais, vai entender que a gente faz isso com amor danado, mas a gente também tem nossos medos, né? A gente tem os nossos desejos. E como a gente não quer que aconteça com a gente o que aconteceu com o nosso filho, o que aconteceu com a gente também tem uma expectativa sobre eles, né? Então, eu, por exemplo, com a minha filha, eu me achei uma criança muito frágil e eu queria que ela fosse forte, né? E falando do enneagrama, vocês vão entender mais tarde a personalidade dela. Então, vamos lá. Falamos da criança ferida, falamos de um eu idealizado, algo que eu crio, que assim eu não sofro mais. E quem é que está ali correndo para atender às necessidades da criança e às necessidades do meu eu idealizado o tempo inteiro? É a nossa personalidade, é o nosso ego, né? O nosso ego está ali o tempo todo correndo atrás de corresponder a não quero mais sentir aquela ferida de jeito nenhum e ao mesmo tempo eu preciso ser assim porque dessa forma eu sou respeitado. Né? E pode ser, gente, eu estou aqui pensando, né? Eu falei muito de pessoas fortes e tudo, mas pode ser pessoas que tiveram conflitos na infância e elas não querem entrar em conflito mais. Então, se elas forem mediadoras, se elas forem aquelas pessoas da paz, né? Eu não vou mais precisar entrar com aqueles conflitos de infância. Eu não quero ter conflito interno nem externo. Eu estou longe disso. Então, para mim, está sempre tudo muito bom, muito bem. Então, a minha autoimagem idealizada é de uma pessoa muito pacificadora. Então, a minha personalidade vai precisar corresponder a essa imagem idealizada. Então, existem pessoas pacificadoras, pessoas que são extremamente perfeccionistas, né? Tem aqueles que se doam, fazem muito pelo outro, tem aqueles que são os realizadores, os vencedores, os competidores. Tem aqueles que olham mais para si, né? Ficam ali olhando para o próprio umbigo. Tem aqueles que observam mais, estudam demais. Tem aqueles que são mais precavidos, estão sempre preocupados. Tem aqueles que são super alegres, animam, estão ligados no happy hour e fazem, acontecem para se divertir. Tem aqueles que entram mais em embate, em conflito, né? O que importa é que todos nós temos uma personalidade. E o que é mais difícil é que uma personalidade é diferente da outra. Então é como se a gente morasse dentro de uma casa redonda com 9 quartos, e eu estou falando aqui de 9 tipos de personalidades, eu vou explicando o porquê depois, mas é como se a gente morasse numa casa com 9 quartos e olhasse a vida através de uma janela só, né? Que olha como a gente está engessado. A gente acha que está livre para sentir os sentimentos mais sublimes, ter os pensamentos mais livres, mas isso não é verdade. A gente está o tempo todo correspondendo à expectativa da criança ferida, que eu não quero entrar em contato com a dor, e da autoimagem idealizada. A gente está o tempo todo engessado nessa história toda e olhando a vida de uma maneira extremamente limitada, engessada. Só que eu tô olhando ali na minha janelinha e a Vânia tá olhando na outra, e a Liliane na outra, e a Sabrina na outra. E aí, de vez em quando, se eu paro ali para olhar na janela da Liliane, por exemplo, se a gente está conversando, eu vou falar: Liliane é louca, vê se pode. Fez isso, fez aquilo outro, porque eu não consigo compreender a forma dela de ver a vida. Porque eu tô tão engessada na minha e preocupada em atender os meus desejos e as minhas necessidades, né, dessa criança e dessa imagem, que é muito difícil eu me relacionar com as outras pessoas. Eu tô falando isso de uma forma exagerada, todos nós nos relacionamos, mas quem aqui não critica a postura e o olhar da outra pessoa, né? Nossa, fulano não sai do lugar, fica ali, ó, perfeccionista demais e não entrega o trabalho porque tá ali o tempo todo ligado nos detalhes, né? E ele vai virar para o outro e vai falar: Nossa, fulano se joga, se arrisca, parece louco, né? E é assim que a gente vive por aí. Bem, então a gente vive extremamente engessado através de uma experiência de infância.
a gente desenvolve um mecanismo de defesa, a gente cai numa armadilha mental, né? E a gente tem um vício emocional e a gente vive nesse ciclo sem perceber, de forma inconsciente, uma vida inteira buscando algo que está dentro de nós e a gente buscando fora o tempo todo. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que precisou, uma criança que era, por exemplo, uma criança modelo, que fazia tudo certinho, que todo mundo se espelhava nela, né? Muitas vezes ela precisou deixar de ser criança, né? Ela precisou seguir um modelo e um padrão ali. E aí ela vai usar um mecanismo de defesa de controlar a irritação dela e a raiva, porque ela não pode expandir. Na verdade, ela é um modelo, ela tem que fazer as coisas certas, né? E aí, quando você está o tempo todo ligado, que você não vai poder explodir, falar, enfim, e exagerar, né? Você cai numa armadilha mental de ficar ressentido. Porque imagina, uma pessoa que reprime seus sentimentos ali o tempo todo, ela ressente. E uma pessoa que fica ressentindo e sentindo aquilo ali de novo, ela fica com raiva, né? É chato viver aquilo ali. Mas lembra a criança? Ela era aceita porque ela era modelo, porque ela obedecia aquele padrão, porque ela fazia tudo certinho. Então ela continua mantendo ali, reprimindo, né, os sentimentos dela. E assim, cada um dentro da sua personalidade. Eu estou dando o exemplo de uma personalidade aqui, né? A nossa criança, né, fragilizada, por exemplo, frágil, entende em algum momento da vida que o mundo é dos fortes. Eu preciso ser forte. E aí eu adquiro um mecanismo de defesa de negar qualquer sentimento mais doce, qualquer sentimento que pareça que eu sou frágil, tanto para mim quanto para as outras pessoas. E aí o meu coração, ele vai para o mundo com muita força, com muita luxúria, sabe? Aquelas pessoas que conseguem, que matam a formiga com a bazuca, né? E elas vão para o confronto, porque a mente dela está o tempo todo em alerta que ninguém vai passar lá para trás mais. Aquilo ali que ela sentiu na infância, né? Que ela se sentiu frágil, que se sentiu traída de alguma forma, enfim, ninguém vai fazer mais isso com ela. Então, ela vai estar o tempo todo presa dentro desse ciclo, com medo de se sentir frágil, achando que ela não lembra daquela criança. Bem, nós não temos o domínio dos nossos pensamentos, nós não temos o domínio dos nossos sentimentos, e com isso, nós não temos o domínio das nossas ações e reações. Não temos domínio sobre as experiências de vida que criamos. A gente vive como uma máquina, nós somos escravos das nossas exigências mais ocultas criadas pelo nosso eu idealizado e pela nossa criança também. Mas aí você deve estar aqui me perguntando, né? Bananou minha cabeça, que e agora, né? Eu achava que eu me conhecia, eu tenho uma criança, eu tenho uma autoimagem idealizada, mas eu não lembro de nenhuma ferida dessa infância, eu não sei o que fazer, eu não sei como acessar essa ferida, eu não sei como acessar essa autoimagem idealizada, a personalidade, ela sou eu não tô diferente, a personalidade, ela tá tão forte na gente, que a gente acha que somos aquilo ali de verdade, né? Então essa personalidade sou eu, e agora o que eu faço com isso tudo, né? Bem, é aí que entra o enneagrama. E aí que o enneagrama entrou na minha vida, né? O enneagrama, ele entra como uma chave de autoconhecimento. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, mas como a Vânia falou, como muitas outras, né? Mas ela é extremamente objetiva e profunda ao mesmo tempo. É como se fosse uma chave para entrar dentro da gente e falar, opa, peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro, né? O enneagrama te ajuda também a sentir com muita compaixão e muita aceitação os diferentes jeitos de sentir e pensar e agir das outras pessoas, né? Isso melhora muito os nossos relacionamentos. Esse quadrinho aqui, ele é muito engraçado porque é como cada um vê a vida num jantar, por exemplo, né? Tem aquele que fala, posso te servir mais salada? E tá ali atendendo o desejo do outro. E ele fala, cuidado para não manchar a toalha, porque a atenção dele tá em manter tudo em ordem, né? Tudo certo. E o outro tá ali, eu tenho que comer rápido porque eu tô atrasado pro meu compromisso, porque eu tenho que realizar alguma coisa. Eu preciso realizar, eu sou vencedor.
sou eu que faz. E o outro tá lá quietinho e fala: Meu Deus, como falam? Pelo menos eles me deixam aqui na minha, porque essa gente fala demais e fala coisa que nem me interessa. Eu sou mais inteligente aqui que todo mundo e ainda bem que eu tô aqui quieto. E aí tem aquele da gula que fala: opa, eu vou experimentar de tudo um pouco, porque daqui a pouco eu tenho um happy hour, eu vou sair daqui, depois eu tenho uma festa, eu vou viajar semana que vem no evento. E tem aquele que tá ali mais. Eu vou deitar no sofá, que essa gente está em conflito demais aí dentro, né? E tem outro aqui que tá, ninguém sai antes da sobremesa, porque eu tô controlando tudo que tá acontecendo aqui, né? E tem aquele que tá cheiro de queimado. Isso deve ser perigoso de alguma forma, ninguém tá vendo, mas aquele precavido ali tá olhando, né? Bem, então o Enneagrama, né, ele é essa mandala dividida em 9 personalidades principais. Cada um de nós tem uma personalidade e é uma só. A gente tem um pouco de tudo, claro, um pouco de cada um, mas tem uma que a gente está engessado, que é aquela que bate lá na nossa ferida de infância e é o que a gente busca a vida inteira. Então a gente se identifica com uma delas, a gente não muda de personalidade durante a vida, a gente se transforma dentro dessa personalidade, né? Então, o Enneagrama ele vai te mostrar a sua personalidade, os comportamentos que você tem a partir dessa personalidade. Mas o que, que motiva esse comportamento? Que ele vai te mostrar a ferida emocional, o que, que essa criança sentiu, e ele vai te mostrar quais são os medos e os desejos dessa criança. E aí, por isso, que mecanismo de defesa você usa a vida inteira que mantém seus pensamentos fixados e seu coração viciado ali, esse vício emocional, nesse ciclo, dentro dessa personalidade, sem ter a mínima consciência disso e perceber. E aí ele traz pra gente esse autoconhecimento, né? Que é o olhar para si. E aí, quando você se conhece, você tem um crescimento pessoal muito bom, muito grande. E quando você cresce, seus relacionamentos melhoram, porque você deixa de cobrar do outro, você entende que o outro pensa diferente de você olha com mais compaixão, você entende que por trás daquela personalidade tem uma criança ferida, né? Então você olha com muito mais respeito, muito mais compaixão para as outras pessoas, se relaciona muito melhor, ou seja, a sua vida tem uma transformação. Bem, mas não são, claro, só 9 tipos de personalidade, esse é só o inicinho do Enneagrama, né? O Enneagrama ele divide em tríades, então você tem as inteligências emocionais e quem faz parte, né, de cada personalidade que faz parte de cada tríade tem características em comum. Então tem personalidades que fazem parte da inteligência emocional, tem personalidades que fazem parte da inteligência mental e tem as personalidades que fazem parte da inteligência corporal ou instintiva. Você tem influência também, não só da sua personalidade, ele funciona, ele não é um mapa estático, ele é um mapa dinâmico. Então, a partir do momento que você entende, né, e conhece a sua personalidade, você pode usar as suas flechas, aqui no caso dessa figura. Por exemplo, se uma pessoa é uma personalidade 2 do Enneagrama, né, ela vai entender que quando ela se sente ameaçada e com raiva ou em conflito de alguma forma, ela atinge a flecha dela e ela vai entender que comportamentos são esses que ela adquire nesse momento. Ela vai entender que quando ela está mais livre, ela está se sentindo mais menos cobrada, né? Qual flecha ela atinge também e que comportamentos ela adquire ali. Ela consegue ver dentro dessa mandala onde está a criança ferida dela e trabalhar essa criança ferida. E ela consegue acessar o melhor dela, que é a essência, que eu vou falar ali na frente. Então, o Enneagrama é um mapa que se movimenta de forma horizontal dentro das personalidades, através das flechas, né? Dos instintos também. E ele é um mapa vertical, se movimenta de forma vertical através dos níveis de consciência. Então, quanto mais baixo o seu nível de consciência, e a gente não tem que se envergonhar, nem achar que está em nível de consciência alto, de jeito nenhum, somos humanos aprendendo e se desenvolvendo, mas quanto mais baixo o nível de consciência, mais cristalizado
nesse comportamento ali, né, você tá. Quanto mais alto no nível de consciência, mais perto da sua essência você se encontra. E às vezes você tem um nível de consciência mais baixo em determinadas áreas da vida, né? Então, às vezes no trabalho você se sente mais ameaçado e ali o seu nível de consciência cai um pouco. Em casa você se sente menos ameaçado, seu nível de consciência melhora. Então, é um trabalho extremamente dinâmico através do autoconhecimento. Bem, então o Enneagrama, ele nos traz a liberdade. Ele nos permite retirar essa armadura pesada que a gente carrega. Ela fez sentido em algum momento. Essa criança, ela estava ferida, ela se machucou, né? Ela precisava ir para o mundo, ela precisou dessa armadura para encarar a vida. Mas agora, como adultos, a gente tem a oportunidade de olhar para isso tudo e falar: oh, não preciso mais. Deixa eu tirar aqui porque eu quero ser livre, né? E o Enneagrama, ele consegue levar a gente de encontro ao nosso eu verdadeiro, à nossa essência, né? O eu verdadeiro, ele se encontra livre para sentir os sentimentos mais sublimes. Ele acessa os pensamentos mais livres e constrói experiências de vida mais felizes. Eu trouxe aqui uma... Cada hora... aqui. Faça de um jeito. Ou eu que não enxergo. Acho que sou eu que não enxergo. Vamos lá. Então, a minha essência, né, o meu eu verdadeiro, é onde o meu eu experimenta um coração aberto para sentir, um coração inocente, um coração magnânimo, pulsante e apaixonado pela própria vida, engajado consigo mesmo. Um coração nutrido por um amor que é incondicional por você mesmo, sem condições prévias de aceitação. Um amor tão grande que ele é capaz de transbordar e chegar para outras pessoas de forma livre, que carrega dentro de si um valor inabalável por ser quem você é, que vê beleza em tudo, principalmente nas coisas mais mundanas. Um coração que experimenta o equilíbrio entre as emoções dentro de si e fora no mundo, e que tem a capacidade de perdoar, através de uma mente que acessa o perdão sem julgamento. Tem a real visão do todo e age em prol dessa união. Uma mente que tem a compreensão de que cada momento é perfeito como é. As pessoas são perfeitas como são, da mesma forma que a natureza não apresenta falhas. Uma mente que aceita as diferenças, o ponto de vista diferente do meu, que não necessita de previsibilidade, porque ela confia em si, na sua intuição, e entende que existe uma lei que rege todo o universo e a vida de todos os seres. E que por isso tem fé. Fé que, independente do que aconteça, você vai encontrar o seu caminho. Uma mente que não precisa se apegar a nada, nem a conhecimentos, nem a bens materiais, porque tem uma compreensão direta que os recursos e a energia estão disponíveis para todos e fluem livremente em abundância. Uma mente que transborda alegria pela existência e pela gratidão do aqui e o agora. Essa fala aqui foi uma mistura que eu fiz de um mestre do Enneagrama também, o Nicolai Cursino. E a nossa essência, ela tá, porque não está aparecendo aqui o nome dele na barra, mas essa essência, ela está dentro de nós, todos nós carregamos essa essência, né? Mas para que a gente consiga acessar e viver essa liberdade, antes a gente precisa entrar em todas essas camadas. A gente precisa acolher a nossa criança ferida, a gente precisa entender que imagem é essa que criamos, que personalidade é essa. E aí sim, através desses trabalhos, a gente acessa a liberdade da nossa essência. Opa! Bem, eu faço um trabalho com o Enneagrama, né, que é um trabalho de autoconhecimento, que eu chamo de... são 3 etapas, né? Então, a etapa 1 eu chamo de a descoberta. Eu posso atender em grupos, de forma individual, casal. São 10 horas de trabalho e o objetivo aqui nesse trabalho é descobrir a sua personalidade, né? Então, você descobre a sua personalidade, mas como são 10 horas de trabalho,
Eu falo sobre todas as personalidades. E aí, naquele momento, você acaba identificando pessoas próximas, entendendo e olhando para as pessoas e para os relacionamentos com compaixão. Tem uma segunda etapa, né, que são os caminhos de transformação. Então, para quem gosta e se interessa e quer se transformar, eu trago mais consciência para o equilíbrio dos instintos, eu trago as flechas, os níveis de consciência, mas ainda é um trabalho mais mental, um trabalho de entendimento. E aí tem um terceiro trabalho, que é um trabalho de cura, que trabalha campo energético, enneagrama, constelação, PNL, né? É um trabalho de transformação mesmo, e aí eu venho com outros parceiros, e com a Vânia, se Deus quiser, porque é um trabalho muito bacana de cura. Bem, vou deixar de novo mais uma frase do Nicolai, é um dos meus professores, que eu adoro, amo muito e sigo. Bem, venha se desenvolver e se tornar um mestre de si mesmo. Escolha, a partir do autoconhecimento, a qualidade dos sentimentos que habitam o seu coração e a qualidade das atitudes que constroem a sua vida. Depende da gente só, né? Então, se nós criamos tudo que experimentamos, nossos pensamentos criam os nossos sentimentos criam nossas ações e reações, nossas ações e reações criam experiências da vida, diz o guia no Patchwork, né? Então só depende da gente, só depende de nós. Agora que a gente enxergou que vivemos engessados, cabe a nós trazer o autoconhecimento com autorresponsabilidade para alcançar a liberdade. Essa foi a fala que eu preparei. Eu não sei quanto tempo deu, eu fico nervosa com essa história do outro tempo, mas dá tempo da gente trocar, construir aqui juntos? Não sei, já deu, o nosso tempo já deu, né? Que a gente se propôs, mas eu acho que se quiser pelo menos a palavra rodar de como é que cada um tá saindo, uma palavra, uma frase, eu acho que, poxa, super legal, né, pra gente isso. Gente podia fazer isso, não sei se levanta a mãozinha e vai falando, ó, conhecia já, não conhecia, gostei de conhecer, não gostei, sabe, sei lá, qualquer coisa, quem Entendi, quiser. exatamente. Fiquei com dúvida, não entendi, entendi. É, eu fiquei, assim, eu conheço um pinguinho, né? Então eu fiquei com mais vontade ainda de ouvir um pouco sobre cada flecha, entendeu? Para ir se identificando ali, já Entendi começando a seu ter ponto. aquela curiosidade, sou um, sou dois, sou três, sabe? Entendi. Assim, eu tenho, não, mas isso aí você sabe que eu sou da gula, né? Então, então já fico afim, né? Já Então, de saber mais. Não, não estou querendo que você hoje resolva isso, não, Ju. não, não. Só tô dando um feedback que dá muita vontade de sair assim. Eu já tô futucando o que que eu sou, né? Das minhas flechas. Mas assim, sabe, eu acho que o que que eu levo do encontro, assim, o que que eu acho que foi o mais legal é saber que a gente está saindo, fica essa coisa da personalidade que fica negociando com os dois, né, com a criança e com a imagem idealizada, e é a única forma de chegar um pouco mais perto da essência. Isso é bacana, assim, eu fiquei vendo umas imagens, sabe, assim, caminhando na direção da essência e falando assim, vamos junto, gente, assim, ó, você cede aí um cadinho, você vem comigo, entendeu? Vamos junto, porque eu acho que não é resolver assim, não é apartar, né? Eu acho que é ir junto nessa espiral, né? É o que você falou, é Ele- integrar. É Exatamente. integrar e levar lá pro coração, né? Isso aí, assim, é o que fica. Se daqui a uma semana que a minha memória vai evaporar, eu acho que eu vou ficar com essa imagem, sabe, do encontro. A Então é gente vive um isso. conflito muito grande, né? Com a gente mesmo ali o tempo todo, sem perceber. Então é isso mesmo que você falou, é integrar, né? Porque isso é autoestima. A autoestima é você Uhum. perguntar o que que é autoestima? E as pessoas falam, ah, é se achar bonito, é se achar forte, poderoso, né? Autoestima é se aceitar. Então, quando você se aceita e aceita todas essas camadas ali dentro de você e integra isso tudo, você consegue lidar com É. elas, né? Olha só, eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui no chat, que é de uma amiga, perguntando aí, a Ivone pode ajudar também, a Ju também, se vocês fizeram alguma ligação
com o tipo corporal da pessoa, né? A gente sabe que aquele cara que é o, né, tem o fodão é mais assim, com peito, mas essa é a pergunta que está aqui no chat. Se vocês fizeram, Sim. eu não, Sempre. tá? Porque a minha experiência com o Enneagrama não chega a isso aqui. Então, gostaria de saber se vocês já fizeram alguma correlação do perfil corporal de acordo com cada uma desses perfis. Sim, tem. Oi, Tem Vânia. Tem? inspiração. Oi, Juliana. Oi. Aqui é Débora. É que eu estou com uma anatomia vivencial. Tudo bem, Vânia? Tanta gente querida. Eu Tudo vi Fátima, que ótimo. por acaso é Fátima? Não, né? Não, é outra Fátima Fátima que você viu por A aqui. outra Fátima, tá? Eu falei, gente, Outra. será? E só uma pergunta: eu vi séries aqui, e esse nome é tão incomum, não é a séries professora de artes, não, né? Deixa eu ver, cadê ela? Podia ser, mas olha a carinha dela ali, olha. Deixa eu Essa ver, aí, peraí, ela vai aprender a que morou flecha em dela. Londrina. Peraí, que morou em Londrina. Estou Ih, procurando aqui. Séries, ó, tá esquisita, hein? Eu acho Será que a você, Débora, ela tá vendo a séries? bola de cristal. Você em É Londrina, dando aula Não, de porque arte. eu fiz aula de dança, era só por isso que eu achei. Falei, gente, só faltava, estou vendo gente aqui. Não, mas então, assim, existe a Juliana, correlação com o perfil, assim, né? eu tenho essa. Eu estudei. Eu sou uma apaixonada pelo Eneagrama, estudo já tem um tempo, mas faz muito tempo que eu não tenho tido contato. E houve uma época que eu fiquei com uma vontade, mas eu não fiz isso, por isso que eu estou te perguntando se de repente vocês Fazer a fizeram correlação, né? a correlação, porque, por exemplo, no GDS eles têm uma outra leitura, é outra coisa. Mas, Uhum. assim, a gente até consegue pensar o número 8, por exemplo, né? Uma Aham. postura corporal, tal, o número 2. Mas não sei se fizeram. Não, a Sim, gente pode tem. fazer, né? Vamos brincar disso depois. A gente, quem tiver com Ah, eu vou vontade, eu acho. adorar. Então, eu acho que isso vai ficar bem legal de se fazer. Vamos sim. Eu Maravilhoso, acho que para porque gente tem. que gosta dessa história da leitura corporal, É, né? Você já deve ter, né? Com certeza. Mas vai Não, ficar mas é legal. uma sentir, ferramenta. Você tem notícia, Juliana? Se alguém sim, já sentir fez? a respiração, né? A respiração de cada um, cada personalidade, tem sim a Sim, postura, tem algumas doenças que desenvolve, né? Então, doença, um que eu sim. estava falando ali de segurar, né? Ele tem isso aqui mais ereto, ele tem o Uma pescoço retificação mais firme, cervical. Uhum. exatamente. Talvez não tenha com tanto detalhe que vocês possam fornecer, né? Dessa forma, eu não sei, mas que existe um todo, sim, existe. Mas eu acho que vocês poderiam detalhar mais, vai ficar no trabalho ainda mais Olha, bonito. Débora, vamos ficar quieto que já já o nego vai dizer nossa flecha, hein? Já estão querendo controlar o enneagrama, né? Essa não é a minha, não. Mas, gente, quem quiser falar alguma coisa de como é que foi, se acrescentou, se não, levanta a Obrigada, mãozinha Juliana. aí. Então, Valeu, Bem, Débora. pessoal, queria agradecer. Eu achei, não tinha noção do que ia. Eu entrei porque minha mãe falou, Júlia, entra que vai ser legal. E assim, foi um conhecimento. Nossa, essa hora valeu muito. Eu estou aqui com uma apresentação para fazer grande amanhã, mas eu parei do tipo, vou só ouvir. Quando eu vi, eu não conseguia parar de. Eu achei genial. Parabéns. pô, Júlia, obrigada, obrigada mesmo, de verdade, de coração. Eu fiz isso tudo com muito carinho, assim, mas eu estava muito insegura se eu ia conseguir transmitir as coisas que eu venho estudando. Então, eu fico muito feliz com o feedback. Obrigada. Obrigada. Juliana? Oi, Eu. abri meu vídeo aqui agora. Thaís. Oi, Thaís, cadê você? Oi. Não, queria te Oi. dizer que foi muito legal. Tava uma confusão aqui em casa e eu, evidentemente, estava com o vídeo fechado, com o áudio fechado, mas assim, o celular, ele estava com o áudio aberto. Então, a gente foi ouvindo e, às vezes, quando parava e ouvia... Foi muito bacana a tua apresentação sobre o autoconhecimento, que foi mais do que a gente conseguiu ouvir. Muito, muito. E provocou tanta coisa em tanta gente que a gente começava a falar em cima do que você estava dizendo. Foi bacanérrimo, tá? Muito Obrigada, legal. Thaís. Muito obrigada.
A Graça pediu para Olá. falar. Fala aí, Graça. Então, eu não Obrigada. tinha a mínima ideia do que era. Entrei porque eu estou num grupo com a Vânia e ela deu a dica, hoje lembrou. Falei, não tinha a mínima ideia. Gostei muito e a palavra que eu poderia dizer com que eu saio é curiosidade. Me deixou assim com bastante curiosidade. Acho que isso é muito bom. Obrigada, obrigada. Obrigada, Tem várias Graça. perguntas. Posso falar, Renata? Pode, Renata. Vai lá. Dá tempo de falar? Dá tempo de Ah, falar? Renata, Elga, segura só um segundo. Renata, fala, você fala? Dá sim, dá só um segundo. Fala, Renata, como é que está saindo? Então, eu também adorei. Eu já estava, né? Eu e Vânia, a gente já tinha se conectado em relação a esse assunto, que depois a gente explica, né, Vânia? Mas eu também saio com a palavra de curiosidade. Achei muito, eu estou muito curiosa. E o que mais me completou foi que é uma ferramenta de autoconhecimento, mas essa cura, a transformação passa pela compaixão, pela integração. Então, isso que eu achei incrível. Não é nenhuma ferramenta aqui que eu vou mudar a minha essência. Não vou mudar a minha essência. Minha essência vai ficar lá. Eu vou entender, compreender, além de me compreender, eu compreender o outro. Então, eu entendi uma compaixão, um amor por trás. Eu achei muito interessante. Tá? Verdade. Obrigada, Renata. Valeu, Renata. Elga. Bom, Renata, obrigada, era o que eu ia falar. Exatamente. Eu acho que essa coisa da compaixão e de olhar o outro, porque a coisa mais difícil que tem, a gente sempre tem aquela vontade de tentar mudar o outro, né? De alguma maneira. E você aceitar o outro como ele é, e você tentar ajudá-lo, ou, de repente, despertá-lo, ou despertar em você um olhar para o outro diferente, é um grande desafio. É um grande desafio. Parabéns, Juliana. Obrigada. Parabéns, muito legal. Valeu. Alguém tinha perguntado aqui sobre o que eu encontrei, ou como é que eu senti. Eu tinha preparado uma nova apresentação minha depois para o final. Eu esqueci de falar, né? Que eu ia falar que eu sou Juliana, tenho 42 anos. Eu passei 40 anos da minha vida fazendo coisas, né? Fazendo empresas, fazendo negócios, fazendo coisas para buscar o meu valor através do olhar dos meus pais. E aí, durante esse tempo, né, que eu estava ocupada, fazendo, muitas vezes eu deixei de lado de olhar para quem estava ali perto de mim, para minha família ali, meus filhos, né, porque eu tinha um objetivo maior, era encontrar o meu valor. E o meu valor estava no olhar deles, mas eu não sabia disso. Então eu fazia coisas grandiosas e empresas grandiosas e alcançava coisas, mas nada preenchia. Então eu corri o risco, né, se essa empresa não tivesse terminado nessa briga societária, que tivesse me levado para o Enneagrama e tudo mais, eu corri o risco de passar uma vida inteira construindo, fazendo, e vocês talvez até me vissem aí famosa por alguma coisa, por algum app, mas no final eu ia buscar lá aquela frase, né, que é sempre um vazio em nós. Então, eu sou muito grata ao Enneagrama porque hoje eu continuo com a minha personalidade. Eu nunca vou deixar de ser determinada, realizadora, focada, de fazer negócios, enfim. Mas eu faço tudo isso entendendo que o meu valor não está aí. E ele nunca esteve fora de mim. E ele nunca precisou ser reconhecido por pai, mãe ou por ninguém, porque ele nunca saiu de dentro de mim. Ele sempre esteve aqui comigo o tempo todo. Então eu faço tudo isso hoje de forma muito mais livre, né? E com muito mais um olhar mais calmo e mais próximo das pessoas que eu tanto amo, que estão aqui perto de mim. Então, falei um pouco da minha personalidade aqui nessa história toda. É isso, gente. Valeu, Ju. Tem algumas pessoas que colocaram algumas coisas no chat, né? Agradecendo, falando que foi bonitinho o jeito que você escolheu apresentar. Liliane, não sei se está aí ainda, mas podia falar, está aqui escrito, né? Que a questão é toda briga dentro da gente, eu e o outro. Tem algumas coisinhas aqui. Tem mais alguém querendo pegar a palavra, gente, antes da gente finalizar? Essa parte é gostosa, né, para quem deu a palestra.
Sim. É o feedback, né? O retorno. Eu quero Ivone vai falar, eu pegar. adorei. Que lindo. Só um Ivone. minutinho, que eu amei, né? Tá linda a palestra. Um encadeamento muito bom, né? Assim, de toda essa criança, a autoimagem, a personalidade que a gente cria e como a gente passa essa vida em busca, né? E agora eu estava pensando uma coisa, quem sabe essa personalidade que a gente cria, não é tudo lá orquestrado pelo universo, por conta de uma criança ferida, não é isso que a gente precisou para poder fazer tanta coisa que a gente fez, né? Também através da autoimagem, que tem seu valor, né? Que a gente não pode jogar fora, levou a gente para onde a gente foi e está. O Enneagrama também tem transformado a minha vida, tem me ajudado demais na minha prática clínica com os clientes. É uma ferramenta incrível que só veio para agregar e rápida, realmente é rápida, objetiva e é profunda demais, porque eu estudo a vida inteira, também me trabalho a vida inteira e como o Enneagrama abriu para mim coisas que estavam indo passadas. Incrível, e tem feito com um trabalho de autotransformação que tem sido maravilhoso também. Então é isso, agradecer a Juliana, minha filha, muito orgulho, tudo de bom. Muito bom, e a Vânia, né? Aí todo mundo que testemunhou. Limpa isso aí. Parabéns para vocês duas, muito bonitinho. Vânia, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada por estar aqui. Amo Valeu, você, te querida. admiro demais. Eu que agradeço. Foi uma delícia a noite, né? Eu acho que foi bacana para todo mundo que esteve aqui. Você vê que a maior parte das pessoas pôde ficar. Legal isso. Quem não pôde, depois, se quiser assistir, com certeza a nossa amiga Léo vai dar um jeito aí de botar isso em algum lugar, a gente diz depois. E aí, depois, se alguém tiver interessado, gente, ou fala comigo ou fala com a Ju, que a gente arranja um jeito. Mas me deu uma vontade. Olha que lindo, meu neto, gente. Me deu uma vontade grande. Vocês nem viram, eu vi, né? Me deu uma vontade grande de fazer isso no sítio, um final de semana, sabe? Pegar um sábado, fazer assim de. Deve ser bom isso na natureza, né, gente? Não sei. Vamos pensar nisso, né? Pode ser uma saída. Vamos para a roça fazer um negócio desse, assim, pegar um sábado. Eu acho que ia ser gostoso para chuchu. A gente pensa nisso. Porque inventar moda deve ser o quê? O 2 ou o 3? Essa sou eu. Com certeza. Tamo Tá junto, bom? É. Então é isso, gente. Um beijo. Tiene, que bom que você está aí também. A quem entrou no meio que eu não agradeci a presença, super obrigado, tá? E a você, Juju, meu carinho enorme, tá dentro do meu coração. Tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Ô, Tchau, Vânia, tchau. Valeu. Oi, quero ir querida. no sítio. Obrigada. Lembra que eu moro em Londrina, hein? Eu quero ir nesse encontro do sítio. Avisa antes. Vamos, te aviso. Beijo. Parabéns, Juliane, parabéns para a mama. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.